Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Clara e hoje o vídeo vai ser sobre síndromes pulmonares. Se vocês assistiram os meus outros vídeos, porque eu estou postando na ordem que foi dado minhas aulas, então esse assunto aqui não vai ser nada difícil para vocês, porque, por exemplo, para vocês entenderem melhor, eu aconselho vocês assistirem primeiro expensão, empalpação. Acho que tem outros problemas respiratórios aqui, os principais problemas respiratórios. Só para vocês entenderem melhor aqui, porque, por exemplo, aqui eu vou falar sobre a síndrome de consolidação, sobre a atelectasia, que são assuntos que eu já referi em outros vídeos. Não que eu não vá repetir aqui de novo, é claro que eu vou. Inclusive, vai ter um vídeo só falando sobre a atelectasia, pneumotórax, tuberculose, tem outros só falando de asma, DPOC, neoplasia, um específico para dispneia, assim, né? Então, assim, se você não viu os outros vídeos, fica tranquilo que eu vou repetir, vou explicar melhor aqui direitinho. Mas se você já viu os outros vídeos, então já vai adiantar a sua vida. Sobre as síndromes pulmonares e pleurais que a gente vai falar aqui. Primeiro a gente tem as estruturas pulmonares, né? A gente tem as vias aéreas e o parênquima pulmonar. O que seria esse parênquima pulmonar? Basicamente é os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos pulmonares, os ductos pulmonares, sabe? Os ductos pulmonares não, né? Os ductos alveolares, né, em si. E cada estrutura dessas, elas vão apresentar sinais e sintomas específicos que irão compor as síndromes broncopulmonares em si, né? E pleurais que a gente tem. Aí, Ana Clara, como que a gente faz para diferenciar, para fazer um bom diagnóstico? Uma boa anamnese e um bom exame físico que vai definir o diagnóstico, tá? Aí, o que a gente vai falar hoje aqui? A gente vai falar hoje sobre a síndrome de consolidação, de novo, sobre derrame pleural, atelectasia também, e pneumotórax, tá? Mas assim, de forma generalizada, porque, por exemplo, quando eu vou gravar um vídeo do pneumotórax, eu vou falar sobre o pneumotórax espontâneo, tem o pneumotórax hipertensivo, tem o pneumotórax aberto, sabe? Então, assim, vou falar específico de cada um deles. O mesmo funciona, por exemplo, para a telectasia. Existe a telectasia obstrutiva central, a telectasia obstrutiva periférica, a telectasia não obstrutiva. Então, aqui é como se fosse uma forma geral, só para a gente estar introduzindo os conceitos, sabe? A consolidação, como eu falei nos outros vídeos anteriores, ela basicamente os alvéolos eles têm que estar preenchidos de ar. Então, tudo que tiver dentro do alvéolo que não for ar é uma síndrome de consolidação, pneumonia. Na pneumonia, os alvéolos eles não vão estar preenchidos de ar, eles vão estar preenchidos por células inflamatórias, por pus. Então, não é ar. É o que tem aqui. A gente tem uma síndrome da consolidação, por exemplo. Na insuficiência cardíaca, a insuficiência cardíaca, ela não é que ela é uma síndrome da consolidação, mas ela pode levar à síndrome da consolidação, porque na insuficiência cardíaca esquerda, que inclusive a gente vai falar aqui, eu acho que é aqui mesmo, vai levar ao edema, né? E o edema, o que vai ficar substituído dentro dos alvéolos seria a água, que não é ar. Então, sabe, é mais ou menos aqui. Como que fala? Câncer, uma neoplasia, vão ser células neoplásicas que vão estar dentro dos alvéolos. E entre outros, sabe? Existem mais, eu queria lembrar agora, deve estar aqui anotado em algum canto, que é a tuberculose, por exemplo. Tuberculose, ela também é uma síndrome da consolidação, se eu não me engano. Derrame pleural, basicamente, vai ser o acúmulo de líquido na cavidade pleural ali, né, um conceito básico. A atelectasia, você vai ter basicamente um colapso dos pulmões, né. Sobre, por exemplo, na atelectasia obstrutiva, vai ter uma obstrução nos brônquios em que não vai permitir ter a troca gasosa, sabe? Então, o que vai acontecer? O pulmão, meio que ele vai se colapar. Vai ter a telectasia em si, a perda do surfactante. Eu vou falar de específico mais
no vídeo sobre a telectasia, mas o pulmão vai fazer com que diminua de tamanho. Vai ser ou no lobo ou no segmento do pulmão que ele vai diminuir de tamanho, sabe? Seria mais ou menos a telectasia. Então, a telectasia é o colapso dos espaços aéreos, o pulmão tem seu tamanho reduzido porque não há presença de ar. E no pneumotórax, ele também vai ser presença de ar, só que presença de ar na cavidade pleural também, ali no espaço pleural, aliás. Quais são os sintomas mais comuns? Quando a gente está falando de doenças de vias aéreas, pode ser tosse, pode ser hemoptise, que é o vômito com sangue, que a gente falou, inclusive, nos principais sintomas respiratórios, o bronquiespasmo também, doenças pleurais, doenças que vão envolver a pleura, por exemplo, um derrame pleural, uma tórax, um pneumotórax. O paciente vai sentir dor no tórax, uma dor tipo pleurítica, é uma dor tipo pleurítica ventilatória dependente. O que isso quer dizer? Que de acordo com a inspiração ou a expiração vai doer, pode ter a utilização dos músculos acessórios, não, né? Dos músculos intercostais. Perdão. Doenças que vão envolver, por exemplo, o parênquima pulmonar, que são os alvéolos, os ductos alveolares, os bronquíolos, você vai ter uma dispneia, porque vai estar impedindo a troca gasosa, por exemplo, num enfisema, né? No DPOC que a gente tem. Então, tem dispneia, tem tosse, tem hipoxemia, tem cianose que é presente. Manifestações sistêmicas, né, que vai acontecer no corpo, que também vai ser decorrente de alguma doença pulmonar, sabe? Que é febre, adenomia, que seria uma fraqueza intensa, uma fraqueza forte no corpo, perda ponderal, perda de peso, geralmente associada a câncer. Eu acho que na tuberculose você também vai ter perda de peso. Manifestações mediastinais que você vai ter rouquidão, linfonodomegalias, que os linfonodos vão estar grandes, vai ter a presença da circulação colateral no tórax. Por exemplo, é muito comum quando você tem uma obstrução da veia cava superior, vamos supor que tem um câncer e você teve uma obstrução nessa veia. Então, você vai ter essa circulação colateral, assim, que presente no pescoço, sabe? Que é uma forma, porque se o sangue não está conseguindo seguir o seu caminho normal, ele vai buscar outros caminhos para circular pelo corpo, sabe? Então, uma outra rota alternativa. Agora, vamos falar específico sobre a síndrome da consolidação pulmonar aqui, tá? Foi que eu falei que a substituição do ar presente nos alvéolos por qualquer outra substância, seja líquido, pus, células inflamatórias, células neoplásicas, sangue também, por exemplo, uma contusão quando você tem. Um dos principais líquidos que a gente vai ter é o transudato. O transudato, tanto que aqui vai ter duas tabelas importantíssimas, importantes pra gente, que é a tabela para você declarar um derrame, não declarar, você fazer o diagnóstico de um derrame pleural, e a outra é para você classificar o nível acho que é da pneumonia, para ver se você interna o paciente, se você manda o paciente para UTI, que é o CURB 65 e os critérios de Light, que é muito importante a gente gravar, porque eu já vi os dois cair em prova de residência e eu não consegui fazer, não soube responder, porque eu não tinha estudado isso ainda. Então, quando eu vi que tinha na matéria, eu falei, isso aqui é importante gravar, porque cai sim, gente, em prova de residência, tá? Então, assim, a gente tem dois principais líquidos. Inclusive, eu descobri esses líquidos justamente fazendo essa questão. Depois eu fui descobrir ele em patologia e depois que eu já introduzi ele, assim, vamos dizer, na minha vida, né, acadêmica. Tem o transudato e o exudato. O transudato é um líquido basicamente pobre em proteínas, enquanto o exudato é um líquido rico em proteínas. Então, obviamente, gente, que os critérios deles, que vai ser avaliado pelos critérios de Light, são para você vai comparar os níveis de proteína, vai comparar, acho que os níveis de LDL também, mas eu vou falar disso mais pra frente, tá? Só que assim, o transudato, ele não tá em processos inflamatórios.
Já o exudato, ele vai ter em processos inflamatórios. Então, o exudato, ele é mais comum o quê? Na pneumonia, na tuberculose. Agora, o transudato, ele é mais comum numa insuficiência cardíaca, sabe? Porque você não tem processo inflamatório, não há inflamação. O que que acontece? Você vai ter o maior... vai ter um aumento da pressão hidrostática, então vai ter uma força puxando o líquido para fora e uma menor força na pressão oncótica. Então vai ter menos líquido puxando para dentro. Geralmente isso está relacionado com as proteínas, sabe? Então, olha só, o transudato ocorre quando há um aumento na pressão hidrostática e menor pressão oncótica, ou seja, mais líquido está sendo empurrado para fora dos vasos e menos proteína está puxando esse líquido para dentro dos vasos, tá? E no transudato não há inflamação na membrana, então não tem relação com o processo inflamatório. Tanto que o transudato ele está mais comum na insuficiência cardíaca, gerando um edema pulmonar, que eu vou falar sobre isso mais para frente. Então, um dos líquidos que pode estar dentro, presente, substituindo o ar nos alvéolos, é justamente o transudato. No edema pulmonar que a gente tem na insuficiência cardíaca esquerda, tá? A insuficiência cardíaca direita, ela não vai levar um edema pulmonar. A insuficiência cardíaca direita, ela leva mais um edema dos membros inferiores, vai levar a turgência jugular, vai levar uma hepatomegalia, tanto que é muito conhecido que quando você tem uma insuficiência cardíaca direita, o fígado ele fica com a concessão de uma concessão, não, uma consistência, uma aparência de noz moscada, sabe? Sangue, lembra que eu havia falado? Quando você tem uma contusão, quando você tem um trauma que acaba causando essa presença de sangue nos alvéolos, células neoplásicas, principalmente num adenocarcinoma ou num carcinoma epidermoide também, né? Que são os principais tipos de câncer de pulmão que a gente tem, se eu não me engano. Secreção de detritos celulares e células inflamatórias, por exemplo, no caso da pneumonia, que nem eu havia citado. Não, olha só, o exudato ocorre quando há inflamação ou lesão da membrana, tá? Isso causa um aumento da permeabilidade vascular e saída das proteínas e células inflamatórias. Então, está presente em pneumonias, tuberculose, câncer, etc. Porque isso tudo vai envolver um processo inflamatório. Aí, como que é a característica do pulmão no exame físico quando você tem essa síndrome de consolidação? Normalmente, gente, o murmúrio vesicular, que é aquele som comum que a gente tem no pulmão, ele vai estar abolido quando você faz a percussão. A percussão ela vai estar aumentada, porque lembra que eu falei, fiz a analogia do terremoto? Então, a mesma coisa, vai estar aumentado. O frênico tóraco vocal, se eu não me engano, também vai estar aumentado. Em algumas... Dependendo de qual doença envolvida na consolidação, a expansão estática, que é aquela que a gente vê apenas, é como se fosse a foto, né? Em algumas situações, por exemplo, vem agora normalmente, mas algumas vão estar normais, outras geralmente vão estar mais, como fala? Abauladas, abolidas, né? Abolidas, sabe? Então, ó, o pulmão, ele se encontra solidificado como estrutura compacta, como se fosse o fígado. Então, você vai sentir, quando você faz a percussão, qual que vai ser o som? O som vai ser o maciço que a gente tem. Por isso que eu falei que o som ia estar aumentado, porque o som vai estar maciço. A pneumonia, você vai ter o preenchimento alveolar por neutrófilos, então você é exudado, inflamatório. Porque tem imagem, tô lendo aqui. Imagem, mais imagem, mais imagem. Ó, como que eu vou explicar para vocês por que a consolidação pulmonar ela é mais frequente na insuficiência cardíaca esquerda. E vou explicar também, vou aproveitar e já explicar a insuficiência cardíaca direita, tá? Na insuficiência cardíaca esquerda, o problema vai ser no ventrículo esquerdo. Então, consequentemente, na insuficiência cardíaca direita, o problema vai ser no ventrículo direito.
Se você tem uma insuficiência cardíaca, concorda que o coração ele não consegue ele não vai estar bombeando corretamente, né? Ele não tem força para bombear. E se for na esquerda, o problema vai ser no ventrículo esquerdo. Então, a falha vai ser no ventrículo esquerdo. Se o ventrículo esquerdo ele não está conseguindo bombear sangue suficiente para a circulação sistêmica, o sangue ele vai começar a represar dentro desse ventrículo. E o que vai acontecer? O sangue vai começar a aumentar dentro desse ventrículo e represa, ele vai voltar pro átrio esquerdo. E quando ele volta pro átrio esquerdo, vai aumentar a pressão dentro ai meu Deus, qual que é o nome? Vai aumentar a pressão dentro das veias pulmonares, e que acaba aumentando a pressão dentro dos capilares pulmonares. E se o sangue está represado, se o sangue não está correndo, concorda que a oxigenação dele vai diminuir, então vai ter mais presença de sangue venoso, não sangue venoso, né? É um sangue desoxigenado, né? Vai ter mais hemoglobina desoxigenada. Então, justamente vai acontecer o que? Uma congestão pulmonar. E a congestão pulmonar vai fazer com que a congestão pulmonar como que fala? Vai fazer com que haja líquido dentro dos alvéolos. Por isso que vai gerar essa consolidação, sabe? Porque gera edema, vai gerar um edema pulmonar. Por isso que gera essa consolidação. E na insuficiência cardíaca direita, o problema já vai ser no ventrículo direito. Então, se o problema no ventrículo direito, o ventrículo ele não vai conseguir bombear o sangue para o coração em si, ai meu Deus, para as artérias pulmonares? Ou é para as veias? Não, para as veias pulmonares, aliás, né? Não vai conseguir, eu acho que, bombear sangue para as veias pulmonares. Ele não vai conseguir bombear sangue pro pulmão, vou ter que lembrar isso aí, que agora eu me senti burra. Então, o que que acontece? O sangue ele vai acabar se acumulando na circulação sistêmica. Então, por isso, se o sangue ele tem que voltar no corpo, né? Então, se o sangue ele se acumula na circulação, o que que vai acontecer? Edema nos membros inferiores, porque eu falei, vai acontecer a, como que é? Não, turbulência não. A turgência jugular, vai ter a hepatomegalia, vai ter a ascite, né, que é o acúmulo de líquido no abdômen, sabe? Que tanto que você tem que fazer até a punção lá para remover, fazer o alívio lá. E uma das características que a gente apresenta no raio-x, que não é comum em toda consolidação, ela mais é frequente, inclusive, na insuficiência cardíaca esquerda, por causa desse edema pulmonar, que é justamente a asa de borboleta, porque a asa de borboleta no raio-x, ela parece, o coração ele parece ter uma asinha de borboleta mesmo, sabe? Então ela é mais comum em uma insuficiência cardíaca descompensada, justamente por causa do edema pulmonar que a insuficiência cardíaca esquerda vai gerar, sabe? Então, no exame físico, a expensão estática vai geralmente não vai ser não, como que fala? Não é toda consolidação que ela vai estar normal. Na atelectasia, por exemplo, o pulmão ele vai estar abaulado. Nossa, agora eu vou pensar, eu acho que eu minto, pera. Né? Porque a atelectasia, ela não é uma síndrome da consolidação. Mas eu esqueci, cara. Eu tinha aqui anotado no celular, eu tinha um quadrozinho que falava. Eu acho que na pneumonia, por exemplo, vai estar normal. Vi aqui no meu quadrozinho que eu achei, tá normal, tá? Na maioria das vezes vai estar normal. Na expansão dinâmica, você pode ter uma diminuição, tá? Da responsabilidade, tá? Então pode estar reduzida no, na pneumonia, por exemplo, pode estar reduzida. O frênico tóraco vocal que eu falei para vocês vai estar aumentado. A percussão, o som vai ser maciço, vai estar aumentado também. Não vai estar aumentado, o som será maciço, né? Na ausculta, o murmúrio pode estar normal ou pode estar reduzido. Na maioria das vezes vai estar reduzido, tá?
é mais frequente estar reduzido, e pode ter a presença de som bronquial, que eu havia citado, inclusive, na pneumonia, que na pneumonia você pode ter a presença do murmúrio vesicular reduzido, mas com a presença do som bronquial. Lembrando que o som bronquial ele é mais comum na traqueia, no externo e na região paraesternal. Fora desses lugares seria patologia, tá? Seria patológico. Tem a presença também de ruídos adventícios com crepitações finas no final da expiração no local de consolidação, mas cada doença fala de um tipo, então você tem que estudar cada doença, tipo, na DPOC apresenta tal ruído adventício, no pneumotórax tal ruído adventício, sabe? Então é bom vocês estudarem em específico para cada um. E a gente entra no CURB, né? O CURB 65, que é para você avaliar a avaliação de risco de pneumonia. Então, são 4 critérios que a gente avalia, cada um deles equivale a um ponto, tá? Então, é o seguinte, quais são os critérios avaliados? Aliás, 4 não, são 5. Confusão mental, então se o paciente tiver confusão mental é um ponto, ureia acima de 50 também seria um ponto, respiração acima de 30, excursões respiratórias também seria um outro ponto. Se a pressão arterial ela for menor que 90 por 60, também é um ponto. E se o paciente for maior de 65 anos, também é um ponto. Então, de 1 a 0 pontos, o tratamento é ambulatorial. Então, se o paciente, por exemplo, você fez lá o diagnóstico com possível causas de possível uma pneumonia, ele estiver apenas com uma confusão mental, então só tá um pontinho aí, então você faz o tratamento ambulatorial mesmo. Agora, um paciente apresentou ureia acima de 50, então você já tem 2 pontos. Então, você deve considerar internar o paciente. Ana Clara, mas a pressão dele está abaixo de 90 por 60. Então já é o quê? 3 pontos. Então, você já tem que você tem que internar o paciente na UTI, sabe? E se ele for acima de 65 anos, bate com 5 pontos e também, então você deve internar ele, sabe? Então, a gente tem o CURB 65, que é confusão mental, ureia acima de 50, respiração acima de 30 excursões respiratórias, pressão arterial abaixo de 90 por 60 e idade acima de 65 anos. A gente entra com derrame pleural, que é basicamente o líquido ali na cavidade das pleuras, né, no espaço pleural. A gente tem, quando a gente pede o raio-x, a gente pode encontrar o sinal que a gente chama parábola de Damasio, que é como se fosse um ângulo. Esse ângulo, inclusive, a gente chama, eu acho que é o ângulo do menisco, alguma coisa, sei lá, que é lá de menisco, tá? Que a gente tem. Pode a gente fazer a técnica de Laurel para colocar o paciente em decúbito lateral e faz o raio-x, você consegue ver o líquido se acumulando assim nas laterais, sabe? E quais são as características, novamente, de uma dor pleural que a gente tem, né? De uma doença pleural. Dor torácica do tipo pleurítica, que eu falei, com dependente ventilatória. Dispneia, que é o sintoma mais frequente que a gente tem. Inclusive, quando eu for falar da dispneia, tem 2 quadros específicos da dispneia que a gente precisa gravar. Tosse seca, hemoptise ou expectoração também tem. E os critérios, no caso do derrame pleural, né, que é você avaliar, porque no derrame pleural, lembra que eu falei que pode ser ou transudato presente ou exudato, tá? Para você saber qual é qual. Tem os critérios de Light, que a gente tem 3 testes, que é o proteína líquido pleural sangue, LDH, eu falei LDL, é que ela fez, né? LDH líquido pleural sangue e LDH líquido pleural apenas. Aí tem, se no teste de proteína líquido pleural sangue, se o transudato for para ser transudato, a proteína tem que ser menor ou igual a 0,5, e se for sudato, tem que ser acima de 0,5. Se for LDH, líquido pleural, sangue, aí o transudato tem que ser menor que 0,6 ou igual ao exudato acima de 0,6.
E se for apenas LDH líquido pleural, para ser transudato, tem que ser menor que 2/3 no valor do sangue, e se for exudato, maior que 2/3, sabe? Então, se você gravar só o número do transudato, você já consegue saber o do exudato. Ou vice-versa, né? Se você gravar apenas o exudato, você sabe que vai ser o transudato, porque um é maior que o outro e um é menor que o outro, sabe? Então, proteína líquido pleural, transudato menor que 0,5, exudato acima de 0,5. LDH líquido pleural, sangue acima de menor que 0,6 no transudato, exudato acima de 0,6. LDH líquido pleural tem que ser, para ser transudato, menor que 2/3 no valor do sangue e exudato acima de 2/3 no valor do sangue, sabe? E um exame físico, ó, inspeção estática, no caso do derrame pleural. Pode estar normal ou ter abalamento dos espaços intercostais na topografia do derrame pleural, tá? A inspeção dinâmica, geralmente, se for um derrame pleural pequeno, vai estar normal, mas se for um derrame pleural grande, vai estar com certeza alterada, né? Então você pode haver frequência de respiração elevada, pode ter uso da musculatura intercostal, acessório, né? Que eu falei. Na palpação, o som vai ser maciço, o frênico tórico vocal, nesse caso, ele vai estar diminuído ou vai estar abolido, você não vai estar sentindo o pulmão, né? Você vai estar sentindo vai estar sentindo líquido, e a ausculta, o murmúrio vesicular, vai estar diminuído, e nesse caso não tem ruídos adventícios, tá? E é isso, gente, sobre a parte de síndromes pleurais. Espero ter ajudado, tá bom? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se tem meu WhatsApp, manda mensagem que eu tentarei ajudar. Grande beijos, até a próxima.